Êxodo capítulo de número 4. Êxodo capítulo 4, versículo 24 em diante, até o versículo 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou os seus pés e disse: certamente me és esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Tome seu assento. Meus irmãos, obreiros, me deem um tempo da sua atenção para nós falarmos aqui da palavra. Como já foi dito, hoje é um dia que está reunido aqui os líderes, os obreiros, os responsáveis de toda obra que está sendo feita nesses 3 campos que nós estamos cuidando de ovelhas. Campo fala de ovelhas, ovelhas falam de campo. E já tem alguns dias que Deus tem ministrado no meu coração essa palavra. E eu quero falar ao coração de vocês sobre família. E Deus ministrou essa palavra no meu coração. Eu quero trazer aqui de 2 formas, falando sobre a responsabilidade do obreiro, mas também sobre o caráter do obreiro. Moisés, nesse capítulo, tinha acabado de ver uma sarça pegando fogo. Essa sarça não se consumia, e saiu uma voz do meio da sarça, e essa voz chamou ele. Essa voz disse que o eu sou o que sou está falando contigo. E esse é o capítulo do nosso ministério. Todos os obreiros aqui, esse é o capítulo do seu chamado. Porque todas essas coisas aconteceram para o nosso entendimento, para a figura do que nós vivemos hoje. Então, assim como Moisés foi chamado, você também foi chamado. Agora você precisa entender que não foi o pastor que lhe chamou, não foi a igreja que gostou de você, mas você viu o dia que a sarça pegou fogo. Porque se você não viu a sarça pegar fogo, então você não foi chamado. E Deus chama obreiro trabalhando. Moisés estava cuidando de ovelhas. Ele não estava desocupado. Então não se preocupe, trabalhe, se empregue. Vai para cima, porque quando chegar a hora de Deus mandar você voltar para o Egito, você vai ter que largar esse emprego. Mas emprego não é problema para obreiro. Amém? Trabalhe, porque a hora que Deus quiser te arrancar dessa empresa, Ele te chama e Ele vai te levar para tirar o povo do Egito. Mas você precisa ter um entendimento que quem falou contigo no campo foi Deus. Porque se não foi Deus, você volta. Se não foi Deus, você não vai para o Egito. Se não foi Deus, você não enfrenta Faraó, que é Satanás. Para o nosso contexto hoje. Se não foi Deus, nem autoridade para Deus cumprir as pragas prometidas você vai ter. O cajado vai ser simplesmente um pedaço de pau na sua mão. Mas se foi Deus que lhe chamou, Faraó vai se ver com você. O cajado vai ter muita autoridade de Deus, poder de Deus para abrir o mar. Então você precisa ter convicção da sua chamada. Porque quando você não tem convicção, você espera o pastor falar para você fazer. Porque Deus, você não viu Deus falar na sarça. Então você fica como quem
não encontrou o eu sou o que sou. Agora, quando você tem um encontro com o eu sou o que sou, você deixa a sua casa, você deixa tudo e vai e cumpre o ministério que Deus tem para a sua vida. Aí Moisés ouviu, teve uma experiência com Deus. Deus disse para ele: joga o cajado. Era um cajado de pastorear a ovelha. E esse é o mesmo cajado que lá na frente ele dá para Arão. E esse é o mesmo cajado que se torna um cajado da tribo de Levi. E esse é o mesmo cajado que vai conter todos os nomes dos sumos sacerdotes da tribo de Levi. E esse é o mesmo cajado que chega na mão de Anás e Caifás. Só que quando ele encontra Jesus, cumpre-se uma lei que dizia: se este cajado for quebrado, passará o sacerdote na frente do qual quebrou. E Anás e Caifás estão revoltados com Jesus, mas eles sabiam que o sacerdócio deles era fabricação falsificada. E quando eles olharam Jesus e viram que ele era o verdadeiro, eles sabiam da lei e quebraram com raiva. Blasfêmia! E quebraram o cajado. E o sacerdócio passou a Cristo. E quando Cristo recebeu o sacerdócio, ele fez a igreja uma nação sacerdotal, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantos estão entendendo esta palavra? Hoje nós somos chamados por Cristo através da mesma autoridade. A Bíblia diz que ele coloca o cajado no chão e o cajado vira uma serpente. Eu já falei sobre isso aqui. Como é um encontro de obreiros, eu vou voltar a falar. Porque assim é o seu ministério. Se você não toma o cajado em suas mãos, o cajado vira uma serpente. E se o cajado cai no chão, a serpente se volta contra você. Então, ou você se posiciona no ministério que Deus tem te dado, ou você vai ter um grande problema para enfrentar, que é o próprio cajado. Porque o cajado vai virar serpente. E a Bíblia diz que virando serpente, veja, pastor, por favor, capítulo 4, versículo 3. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Diga para o obreiro que está do seu lado, diga: ou você toma posse do cajado que Deus está te dando, ou você vai fugir do mal que vai se virar, da serpente que vai se tornar. E Moisés fugia. Então nós temos aqui um obreiro que foge das suas responsabilidades. Agora, onde está o segredo? Versículo de número 4. Então o Senhor disse, todos juntos: estende a mão. Leia todos juntos. Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Diga para o seu irmão com autoridade: pega pela cauda, meu irmão. Segura esse cajado direito. Quem está ouvindo esta palavra, assuma a sua posição. Porque ou você tem um cajado, ou você tem uma serpente para lhe atacar. Porque quando o obreiro ele não faz o que é devido, aí vai virar serpente. Então você precisa ter domínio. Se Deus chamou para cantar, canta. Se Deus chamou para pregar, prega direito. Se Deus te chamou para servir, sirva direito. Faça com amor. Faça por quê? Porque primeiro você viu a sarça pegando fogo. Agora responda para você mesmo: o que é a sarça pegando fogo? Responda para você mesmo: o que é a sarça pegando? Por que Deus fez dessa forma? Por que a sarça pega fogo e a sarça não se consome? Porque o caráter de Deus estava na sarça. A sarça, irmãos, não se consome porque o caráter de Deus não destrói ninguém.
O caráter de Deus te purifica. O caráter de Deus te edifica. Quando Deus mandou fogo em Sodoma, foi para destruir. Mas o fogo da sarça era fogo santo. Nós, obreiros, na figura daquela sarça, aquela sarça era o ministério de Moisés pegando fogo. Como o Senhor falou na sarça, o Senhor falaria por Moisés a Faraó. Levante a sua mão e receba uma autoridade de Deus, receba o fogo do Espírito Santo, e nunca mais você vai ser o mesmo. O teu ministério não será o mesmo depois desta palavra. Que você pegue fogo como a sarça e você não se consuma, mas que você possa ser edificado no meio do fogo santo do Senhor. Mas Deus não só promete fogo no nosso ministério, não só nos dá cajado, mas Deus requer de nós uma responsabilidade. Ainda tem mais pregação aqui, irmãos. Vamos acelerar. Veja comigo o versículo de número 5 em diante. Para que creia que te apareceu o Senhor teu Deus, de teus pais, o Deus. Porque se Deus te coloca numa posição e você tem caráter, só te tira lá se Deus quiser. Ele colocou a mão aqui dentro, ó. Quando ele tirou a mão, o Senhor estava dizendo para ele: se você não seguir as minhas ordens, eu vou expor a tua lepra. Se você não me obedecer, você vai passar vergonha. Obreiros, não é o pastor que você tem que obedecer, mas é a palavra que Deus está direcionando pelo pastor. Se o pastor estiver desviado, coloca ele para correr. Se o pastor estiver comprometendo o ministério e a igreja, eu sou o primeiro a dizer, coloca ele para correr. Mas se a palavra está vindo do alto, não é o pastor que você obedece, você está obedecendo a Deus. Porque Deus estabeleceu líderes, Deus estabeleceu ministérios. Diga comigo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes são os 5 ministérios. Tem igrejas que chamam de anciãos. Tem algumas igrejas que eles não creem nos ministérios. Não vamos obedecer a homens. Se a gente não vai obedecer a homens, então a gente cancela a obediência aos pais. Então os filhos não precisam mais obedecer aos pais. Não são homens? Não é homem e mulher? Então o diabo vem desconstruindo, porque o diabo quer desfigurar a liderança. Uma nação sem liderança, diz a Bíblia que um povo não tinha liderança, e veio outro povo e destruiu eles na guerra. Por quê? Porque eles não tinham rei, e eles não tinham amizade com ninguém. Você precisa de uma cobertura. Você precisa estar embaixo de gente maior do que você. Porque quando aparecer um grandão, o maior que você, vai se revelar para ele. Quem está entendendo? O pai, a mãe protege o filho. E assim Deus coloca líderes sobre nós. Estou debaixo de uma liderança. Pastor Araújo, pastor José Araújo, nosso pastor de missões, que responde por mais de 20 famílias de missionários espalhados no mundo. Ele é o nosso pastor, a quem eu ligo, a quem eu procuro um conselho, conversar. E o nosso pastor de todos os outros pastores, nosso bispo, porque bispo é pastor de pastores. Amém? Aí o camarada não tem um obreiro, ele quer ser bispo. Então o pastor Samuel Câmara é o nosso bispo. A gente não está atrás de título, né, irmão? Porque hoje é bispo, apóstolo,
Aí tem tanta frase de efeito, né? E o camarada não tem um obreiro. E o nosso bispo é o pastor Samuel Câmara, que humildemente ama ser chamado de irmão. Meu irmão em Cristo. Porque tem pastor também que ele não quer nem ser pastor mais. Ele já achou que aquilo ali é pouco. Então ele é quase semideus já, né? E o irmão, quando vai dizer paz do Senhor, irmão, meu irmão, pra quê? Pra quê? Não, ele não é mais irmão, ele não é mais irmão de Jesus. E nós temos que aprender, irmãos, que nós somos irmãos em Cristo. Alguns tentam me chamar de irmão para menosprezar. E eu digo assim, a paz do Senhor, porque eu sou irmão de Cristo mesmo. Amém? Quem está aí, irmãos? Agora o nosso pastor lá já tem outro maior do que ele, que é o nosso pastor emérito, que tem 99 anos de idade. Então ninguém, irmão, está debaixo, ninguém está sozinho. Se encontrar um camarada sozinho, ele está fugindo. Se encontrar um camarada sozinho, ele está inventando moda. Mas nesta noite estão aqui aqueles que querem estar em comunhão, aqueles que querem estar debaixo da obediência do Senhor. Porque Deus não levanta somente Moisés, Deus também levanta Arão. Porque enquanto Deus está falando aqui com Moisés, lá no Egito Deus fala: Arão, vai e te encontra no caminho com teu irmão. Moisés pensa, talvez Deus só falou comigo. Não, meu irmão, Deus está falando contigo e está falando com muita gente. E se você ficar bobo, Deus vai levantar um profeta no meio do teu caminho. E você está achando que é sozinho, igual Elias. Senhor, só eu sobrei. Aí Deus achando graça. Ou esse obreiro aí não aprende. Só eu sobrevivi, só eu restei. Aí o Senhor, vou usar aqui um termo, o Senhor disse para Elias, não está escrito isso aqui, é na minha versão, é a versão de André: baixa a bola, Elias, porque tem 7.000 que não se prostraram. Meu irmão, ou você se une com quem Deus está levantando, ou você vai ficar de escanteio, birrento, achando que é só você. Mas hoje Deus está dizendo: eu levanto você, levanto Miriam, levanto Arão, levanto uma equipe que vai trabalhar contigo. Versículo 7: e disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Então, muito cuidado, porque todo obreiro tem uma lepra escondida. Todo obreiro. Agora, o segredo é você estar na obediência. O segredo é você estar na obediência. Deus estava dizendo: Moisés, se você me obedecer, você vai permanecer com a carne sarada. Agora me diga o que aconteceu com Miriam e Arão quando eles se revoltaram contra Moisés. Ficaram leprosos. Mas Miriam, a lepra aparecia. E de Arão? Não aparecia. Você pode ler. A lepra de Arão não aparecia. Diga por quê? Porque Arão tinha o peitoral de juízo do sacerdote. Então Miriam não tinha, apareceu. Mas Arão ainda tinha a estola sacerdotal. Pastor, a estola cobria? Não, porque as mãos ficavam de fora, a cabeça ficava de fora. A Bíblia diz que a lepra não apareceu na sua carne, mas ele estava leproso. Agora eu lhe respondo: por que você vai encontrar muita gente por aí que escandaliza a obra, mas continua fazendo a
obra. Mas ele não está leproso? Tá, só que a lepra dele não aparece. Por quê? Porque ele está se escondendo por trás do ministério. Então ele usa o título de pastor. Ele usa o título de cantor. E sabe o que é o pior de tudo? É que tem uma multidão lá no show do cantor. Mas depois daquele show, o cantor vai pegar uma birita. Depois de todo aquele movimento, o pregador, o cantor, vai para o prostíbulo. Não, mas é uma bênção. E a igreja chora, aceita. E são os lobos no meio das ovelhas. Mas pastor, mas é lindo, olha o dom. É, porque Arão ainda tinha o peitoral de juízo. Mas ele estava doente. Então essa é uma mensagem para que nós, líderes, venhamos amadurecer no ministério. Porque não é que o camarada está pregando, está cantando, faz bonito, que está tudo bem. Porque tem muito Arão leproso. Agora a Miriam é a irmã do banco. Você está em pecado. Você, olha aí a tua lepra. Mas o pior não é a Miriam. Porque a Miriam todo mundo já viu. O pior é o Arão, que se esconde atrás do peitoral de juízo. Imaginar que eu estou pregando isso aqui e amanhã eu passo uma prova, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Porque eu prego, irmãos, não é fácil. Aleluia. Versículo 8: e acontecerá que, se eles te não creram, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. Irmãos, isso vai manifestar o poder de Deus na sua vida. Obreiros que têm o cajado na mão e têm caráter, os sinais vão manifestar para o povo. Você quer que Deus te use para a tua congregação, para o teu povo? Tenha cajado na mão e tenha caráter. Seja uma pessoa de caráter. Aleluia. Mas aqui eu quero fazer uma parte B. Me dê mais alguns minutos. É um dia especial. Meus irmãos, Moisés foi chamado, mas ele tinha uma mulher e tinha 2 filhos. E aqui tem muitos desafios. Tem obreiros aqui solteiros, obreiros casados, mas essa palavra é para todos. O que eu mais gostava quando eu era jovem era estar no meio de gente grande. Eu gostava de estar no meio dos pastores. Alguém dizia assim, mas isso é uma palavra para casado. Mas eu já queria saber. Eu queria ficar por dentro. Então, Moisés é o obreiro. E o obreiro aqui, ele tem uma esposa. Ele tem 2 filhos. E agora, para levar a Zípora e os filhos, olha o desafio. Só que no meio do caminho, quando ele está voltando para o Egito, eu acredito, irmãos, o contexto não mostra isso. Moisés não quis mostrar isso no texto, porque ele que escreve o texto. O texto não mostra, mas dá a entender. Porque eu faço uma pergunta para vocês: Moisés chegou acompanhado ou sozinho no Egito? Sozinho. Agora coloca o versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou. Vamos colocar o versículo 20, por favor. Eu acabei pulando. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus, e os levou sobre um jumento, e tornou a terra do. Então por que ela não está lá com ele? Por que ele chega só? Porque no versículo 24, isso aqui é uma palavra para todos, irmãos.
E aconteceu no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou e o quis matar. Me digam por que o Senhor queria matar Moisés se ele estava mandando ele voltar para o Egito. Não. A família estava sobre o jumento. Só que no meio do caminho Deus quis matar. Que história é essa? Deus me chama e agora quer me matar? Quem quer um chamado desse? Deus o quis matar. Veja que não tem uma explicação, mas você vai entender. Deus o quis matar porque Gerson e o outro filho não eram circuncidados. E aqui eu quero pregar sobre o obreiro circuncidado. Só que nós temos um grande desafio para circuncidar o obreiro. Segura na cadeira que vai apertar o negócio. Para circuncidar o obreiro, se prepare, porque a zípora vai se levantar contra você. Não estou falando da esposa. A zípora aqui é a carne do obreiro. Deus me deu essa palavra, estava afiada. Eu nem preguei em outro culto. É para hoje, para o encontro de obreiros. Por que Moisés ainda não tinha circuncidado? Porque ela é egípcia. E ela não entende das coisas de Deus. Diga para o teu irmão que está do seu lado, diga: carne vai ser um grande problema no teu ministério. Porque tu está casado com ela. E tu tem 2 meninos. E ou tu decide isso hoje, ou teu ministério já era. Ou tu pega a carne e diz para ela que o menino precisa ser circuncidado, ou Deus vai te matar. Porque Deus não quer obreiro incircunciso. Tem alguém me ouvindo aí? Aí não tem briga. Você deixa ela pensar que ela manda e vai levando. Os solteiros aqui estão pegando a ideia. Anota. As obreiras estão ligadas. Ele vai pensar que tá me... Eu estou mandando é mesmo. A zípora. Ele já vinha de uma conversa. Não tem no texto, mas você percebe que houve um choque. Muito pastor não prega isso aqui. Então é essencial para nós hoje aqui com o encontro de obreiros. Alguém já ouviu essa pregação aqui? É até difícil de pregar. Vai pregar para a igreja? É para nós, obreiros. Porque isso aqui é a luta do obreiro, a luta da família, a luta contra a carne. Então eu entendo pelo contexto que já tinha tido uma conversa. E ela disse o que para ele? Não, mas tem que cortar o prepúcio da carne do menino. Que história é essa? A carne não vai querer que você seja um obreiro que tenha uma aliança com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Segura mais um pouco aí, irmãos. Gênesis 21, verso 3 e 4. Aproveita que o caldo está quente, está gostoso. Gênesis 21, verso 3 e 4. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Então nós temos aqui o Abraão. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8, como Deus lhe tinha ordenado. Me diga, os filhos de Moisés tinham 8 dias de nascido? Não. Então fazia, tempo que ela não queria. Só que Deus só pode usar ele no Egito se ele levar a família circuncidada. Agora vamos para outro texto, porque começou com Abraão. Agora veja comigo Gênesis capítulo 17. Quando tudo começou. Que história é essa, pastor, de circuncisão? Onde é que isso começa? Começa em Gênesis 17, verso 9. E disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu, a tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Então, isso aqui era um concerto, aliança.
E este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Diga, circuncisão do primogênito era a aliança da família. Então, o primogênito era o responsável. Sabe por que minha mãe diz assim, ó, eu não queria que ele fosse pastor? É o desejo dela. Eu também não pedi para ser pastor. Ninguém pede para ser pastor, irmão. Um dia você está trabalhando aqui, a sarça pega fogo e já era. Agora me diga, quem era para ser o pastor da família? Não. O primogênito. O meu irmão que estava muitos anos afastado. Eu vou repetir. O pastor da família era para ser o primogênito. Porque a aliança primeiro é com o primogênito. Não conta pelo nascimento das mães, porque meu irmão mais velho é filho, não é filho da minha mãe. Mas ele é o primogênito de nós 4. Só que o inimigo sabe, e o inimigo sempre ataca o primogênito. Eu estou falando para as mães agora aqui. Segura bem firme no teu primogênito. Porque o maior desafio espiritual vai ser com ele. Ou com ela. Por quê? Porque é os primogênitos que fazem a aliança primeiro com Deus, por toda a família. Quem está pegando aí está entendendo porque as coisas estão acontecendo. Então, o negócio é com o primogênito. Aí, a aliança era o que? Versículo 11. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal concreto entre mim e em ti. Obreiro com aliança. Agora eu vou voltar lá para o texto de Êxodo, já que você entendeu a circuncisão. Aí olha o que aconteceu para nós fecharmos. Versículo 25. Todos juntos leiam comigo. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos seus pés e disse: certamente me és esposo sanguinário. Olha a cena. Ela desce do jumento. Eu não sei o que é que aconteceu no caminho que Deus quis matar, e eles viram que ia acontecer uma tragédia. E Moisés diz o que para ela? O que que a história aqui nos dá a entender? Que Moisés disse para ela: o menino precisa ser. Então a história aqui está cortada. Então a gente tem que montar ela. Ela desce do jumento. Não tem o jumento lá no outro versículo? Então tem o jumento. Então ela desce do jumento, pega uma pedra afiada. Isso aqui é muito forte. Tira a roupa do menino e corta o prepúcio com violência. Era para ser desse jeito? Assim, muitos obreiros se acabam no ministério, porque a carne vai cortar ele com violência. E isso deixou marca em Gerson. Agora eu lhe pergunto: quem é Gerson no livro de Êxodo? Quem é Gerson na história de toda a Bíblia? Diga para o seu irmão: ninguém. Vocês não entenderam? Cadê Gerson na Bíblia? Mas ele é filho de quem? Mas ele é filho de Moisés. Mas ele é filho do pastor. Cadê o Gerson na Bíblia? Onde foi que Moisés errou? O que vai ser teu ministério se você não conseguir convencer a carne que ela tem que ficar no lugar dela?
Não vai colocar tua mulher no lugar dela, cuidado. Estou falando da carne. Vai criar uma confusão. Mas o obreiro precisa colocar a carne dele no lugar. Obreiro mentiroso não tem história. Obreiro que não conseguir resolver o problema da sua carne não vai ter história para contar. Ou você sai desse encontro de obreiros hoje decidido o que você vai fazer, ou o teu ministério vai ser um gesso na história. Ela pega uma pedra pontiaguda, corta com violência, pega aquele pedaço de carne e joga nos pés. Ela encara o Moisés. Certamente tu me és um esposo violento. Me diga quem cortou. Me diga quem pegou a pedra. Me diga quem fez aquele trauma na vida do menino. Quem é o responsável pelo teu ministério? Não culpe ninguém pelo que você está vivendo. Ah, o pastor não me dá oportunidade. Ah, porque... Não, você faz a sua história. Pega o jumento, coloca a tua família e vai para cima. Aleluia. E esta é uma palavra também para as mulheres. Sigam Moisés, porque você vai ser grande na terra. Aleluia. Coloca os meninos na linha, porque descendente de Abraão tem promessa. Se Deus tem promessa no Moisés, vai ter promessa no gesso. Eu tive pastores que me circuncidaram. Como assim, pastor? Pastores que trataram o meu caráter. Mas primeiro começou pela minha casa. Segura mais um pouco aí. Nós saímos para pregar, meu pai dizia assim: não pede R$1 para ninguém. Não pede, ele chamava de cash. Ele dizia, só que não tinha o cashback na época. Eu dizia para ele, não é cash, pai, é cachê. Aí não adiantava. Ele dizia sempre, não pede nenhum cachê. Se te der, tu pega. Aí eu olhava bem firme e dizia assim, mas não pede. Tá ouvindo? Você sabe como ele é, né? Tá ouvindo? Primeira circuncisão, a circuncisão do avarento. Você acha que eu sou louco, um pastor louco por dinheiro? Não. Às vezes até esqueço no culto de tirar a oferta. Tirar não, recolher. Aí os irmãos, pastor, oferta, esqueci, eu nem me importo. Sabe por que eu não me importo? Porque eu conheço vocês. Eu sei que vocês vão guardar para trazer no outro culto. Sabe por que vocês vão trazer no outro culto? Porque vocês são circuncidados também. Então eu conheço as ovelhas. Eu digo, não se preocupe. Lá na rancharia disseram, pastor, você não recolheu a oferta. Eu falei, não trouxe a cesta. Se eu fosse doido por dinheiro, eu arrumava até um copo. Aí sabe o que a irmã fez? Falou, pastor, não tem problema não. Segure logo aqui essa bênção. Aí eu nem olhei para o valor, me alegrei. Por quê? Porque eu nem me preocupei e a irmã veio e abençoou. Por quê? Porque a ovelha é circuncidada. Porque quem quer fazer, meu irmão, não importa se não teve, vai lá e faz, não importa. Então eu tive pastores que me circuncidaram. E entre o pastor e o obreiro tem a carne dele. E quando o obreiro não quer, a zípora vai mandar nele. E a zípora vai fazer uma violência com ele. Vai acabar com ele. Você imagina como foi que Moisés chegou no Egito? Pare para pensar agora. Porque a gente vê o Moisés chegando, não é isso?
Só que Moisés chegou arrasado. Ninguém vê essa parte da história. Sem a esposa, sem os filhos, o filho sangrando. Olhe para cá. Zípora voltou para a casa do pai dela, o Jetro. Lá ela ficou. Me digam se Moisés continuou ainda casado com ela. Você vê Zípora do lado dele? Durante a história dele liderar o povo no deserto? Cadê Zípora? Cadê os filhos dele? Moisés só teve um grande problema no seu ministério. Ele não tinha a sua família por ele. Então aqui tem duas mensagens. Aqui tem duas mensagens. E o que é que acontece lá na frente? Que Arão e Miriam ficam leprosos. O que é que eles falam para Moisés? Tu estás te ajuntando com essa outra morena? Vocês já leram? Mas é a mulher dele. Então eles tentaram julgar Moisés, só que Moisés está sozinho há muito tempo. Por quê? Porque ela ficou lá. Quando ele se encontra com Jetro no caminho, quem é que recebe Moisés? Quem é que recebe Moisés quando ele volta do Egito? O Jetro. Porque a mulher dele está decepcionada. Ele não aceita ela. Tem muita gente que não prega isso aqui. Mas Moisés teve um ministério sofrido. Por isso que ele está lá no auge do seu ministério, fazendo tudo o contrário. Deus falou, toca, ele bate. Bate, ele toca. Ele está perdido. Aí ele pensa, já sei o que eu preciso, uma mulher. Só que aí a Miriam e o Arão, cria vergonha, rapaz. Então eu lhe pergunto, quem é que vai entender o obreiro? Me diga quem é pastor dos pastores. Olha o desafio. Quantos pastores, esposas de pastores, não tem ninguém para cuidar do sentimento, das emoções? Vou citar aqui Billy Graham. Billy Graham viajava tanto, irmãos. Mas a mulher dele, preparada, porque ela sabia que o esposo dela era um grande evangelista. Aí um dia um repórter perguntou para o Billy Graham, já pensou em divórcio? Quais são as perguntas que você faria para um grande homem de Deus? Vocês estão me entendendo? O repórter quis pegar ele, né? Vamos pegar Billy Graham agora. Billy Graham, você já pensou em divórcio? Você já teve assim um aperto no casamento? Trouxe dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E ela se desviou dele, ela rejeitou ele. Mas a palavra hoje aqui é sobre obreiros circuncidados. Fique de pé. Obreiros que têm aliança com Deus. Eu vou dar mais esse conselho e a gente fecha. De pé mesmo. Essa cidade é uma cidade desafiadora. Essa é uma cidade de muitos escândalos. Deus me trouxe para cá e eu estou sendo forjado como ouro na mão do ourives. Se o camarada não aprender a ser pastor aqui, eu quero saber onde... Mas nós temos tudo para crescer. Como, pastor? Se nós formos circuncidados. Se Deus puder achar hoje aqui 100% dos obreiros que tem aliança no coração, porque a circuncisão agora é no coração.
Pode colocar, pastor. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo... Capítulo 2, versículo 25 e o 29. Aí tu pula. Do 25 pula para o 29. Todos juntos. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então, todos pecaram. Todos se tornaram incircuncisos. Porque aqui não é uma questão mais da carne. Mas o versículo 29 responde: Mas és judeu, o que o é no interior, e circuncisão aqui do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Diga para o seu irmão agora: a circuncisão é no coração. Ou você é livre da carne, ou você é mandado pela carne. Nós temos tudo para crescer nesse ministério. O que precisa, pastor? Dinheiro? Não precisa de dinheiro. Não, o dinheiro vem quando tem obreiros de caráter. Precisa de estrutura? Lugar não. Porque a estrutura vem quando encontra gente responsável de caráter. Uma irmã que já partiu para a glória chamou meu pai e disse assim... Contou algo relacionado como que ia dar um carro para ele. Por que ele não ganhou? Não tinha habilitação. Aí ele, poxa, perdi o carro. Perdi o carro. O que tem é mais gente querendo investir no teu ministério. O que tem de gente querendo abençoar a tua vida. Você só precisa de uma coisa: segura o teu cajado e não ande leproso. Tenha caráter. Eu quero contar com vocês por ano de 2024. Quantos entenderam esta palavra? Segura na mão do seu irmão, fecha o corredor. Segura na mão do seu irmão, fecha o corredor. Aleluia. Oh, aleluia. Pode fechar, pode ficar aqui na frente de vocês mesmo. Fecha o corredor. Eu quero que você ore pelo obreiro que está do teu lado. Não se preocupa com o horário, agora é um dia especial. Em nome de Jesus, Deus quer completar uma obra aqui. Aleluia. Tome uma posição agora aí no seu ministério. Não é meu o seu ministério. Não é o ministério no sentido geral da igreja. Não, é o teu ministério. É o cajado que Deus colocou na tua mão. É a tua responsabilidade. É a tua família. É a tua casa. O que é que você vai fazer? O que você vai fazer do seu ministério? Você vai deixar no chão e virar uma serpente? Você vai andar leproso ou você vai manifestar os sinais? Os sinais de Deus. Receba nesse momento a autoridade. Deus está dando autoridade para você hoje aqui. Talvez você ache que faz pouco. Continua fazendo esse pouco. Continua fazendo por isso, pelo caminho que Deus está te levando. Porque logo será muito. Os frutos não caem longe da árvore. Os frutos não caem longe da árvore. As pessoas verão os frutos carregados. As pessoas verão os frutos que estarão no chão, porque o fruto caiu próximo da tua árvore. Receba a autoridade de Deus agora. Seja um obreiro circuncidado no coração. Seja um obreiro de caráter, que fala a verdade, que tem seus compromissos em dia, que certa uma palavra firme, que tem responsabilidade, que tem sabedoria, que tem graça, que tem unção de Deus nos ossos. Você que está na sua casa assistindo esta mensagem, receba a unção de Deus. Que Deus te levante para a sua obra. Esteja pronto para o que Deus vai fazer através da tua vida. Tem um povo para tirar do Egito. Tem um povo que está te esperando para ser curada. Tem gente para ser liberta. Tem muita gente para ser visitada. Tem muita gente que vai experimentar pela primeira vez o poder de Deus através da tua vida.
Não é de outro, é de você. É através de você, é pela tua boca que muitas pessoas vão ouvir o Evangelho. Saia daqui hoje com uma identidade de quem você é. Um Moisés de Deus. Um Moisés de Deus. Uma Miriam de Deus. Deus vai levantar uma equipe do teu lado. Deus vai levantar 70 contigo. Deus vai levantar muita gente que vai somar. Porque Deus não vai te usar sozinho. Deus vai te usar com muita gente. Então Deus já está tirando o orgulho do teu coração. Deus já está tirando a avareza. Deus já está tirando tudo que não presta, abrindo o caminho do teu ministério. E é nesse passo firme que o ministério vai crescer. É nesse passo firme que a igreja vai crescer. Não te preocupa com pouco, aleluia, porque Deus está trabalhando, aleluia, na qualidade do produto. Deus está trabalhando na qualidade do tempero. Deus está trabalhando na qualidade da refeição. Deus está trabalhando na qualidade no processo. Deus não trabalha com gambiarra. Deus não trabalha, irmãos, com coisa, aleluia, falsificada. Deus trabalha com original. O teu ministério vai ser original. Receba o poder de Deus. Dê um passo firme na obediência de Deus. Ama a tua família. Cuida dos teus amigos. Zela por quem Deus te levantou, por quem Deus levantou por você. Cuida da obra do Senhor. Trabalhe, seja honesto. Pague as suas contas em dias. E daqui em poucos anos volte e me diga o que Deus fez. Faça só o certo, faça só o simples, e você já vai estar na frente de muita gente. De muita gente que não quer ser circuncidado. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquilo. Que a gente sonhe, a gente tenha sonhos e revelações de Deus. E que amanhã possamos estar cheios da graça, da unção ali naquele interior. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e os que assim crê digam amém.